O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi a Brasília hoje para se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A intenção é tentar renovar o regime de recuperação fiscal do Estado. O repórter Rodrigo Viga está conosco e traz os bastidores dessa notícia. O Viga, porque o plano que foi elaborado lá em junho do ano passado contava com a arrecadação do ICMS, é isso? O ICMS do Rio de Janeiro, que, se não me engano, era de 33% sobre os combustíveis, não é? Bem-vindo, Viga, boa tarde. Obrigado, Piotr. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Quase isso, era 34%. O ICMS sobre a gasolina era 32%, só que tinha mais 2 pontos percentuais, que eram para ser destinados a um fundo de pobreza estadual, ou seja, era o maior ICMS do Brasil, de 34%. Veio aquela lei aprovada pelo Congresso que estabeleceu um teto de 18% para serviços considerados essenciais, caso de transportes, telecomunicações, energia e também dos combustíveis. E aí, o governo do estado do Rio de Janeiro argumenta que a arrecadação baixou significativamente. Somente no segundo semestre do ano passado, quase 4 bilhões de reais. E os cálculos para esse ano, tendo em vista esse ICMS de teto máximo de 18%, podendo chegar a 10 bilhões de reais. Só que quando o governo do estado do Rio de Janeiro firmou um novo pacto dentro do regime de recuperação fiscal em meados do ano passado, contava com essa receita. Os 4 que perdeu aproximadamente 3 bilhões e 600 milhões, para ser mais preciso, no segundo semestre do ano passado, e com esses bilhões de reais que está perdendo e pode vir a perder mais ao longo desse ano de 2023. Dito isso, Piotr, eu não sei se existe essa palavra na norma culta da língua, tá? Que me perdoem os catedráticos e os especialistas, mas é a renegociação, porque o Rio entrou no regime de recuperação fiscal em 2017, ainda do governo de Luiz Fernando Pezão, em princípio por 3 anos, renováveis por mais 3 anos, aí havia uma discussão jurídica, né? Você sabe que para advogado, com todo respeito à classe, meu pai é advogado, pingo é frase, né? Pingo é texto, aí havia uma interpretação dúbia se era uma renovação automática, se teria que renegociar novas bases. Depois de muita discussão, de muito suor, de muito trabalho, chegou-se a essa repactuação em meados do ano passado. O que o Rio de Janeiro quer agora é a renegociação, é a repactuação, vamos dizer assim, né, que é um novo equilíbrio nesse contrato, porque tem perdido essa receita com ICMS. Agora, a gente sabe que o governo federal está falando em um déficit fiscal de 230 ou mais bilhões de reais este ano. É claro que não viria dinheiro injetado na veia do estado do Rio de Janeiro. O Rio, o que quer no final das contas? Abater esse valor a perder e já perdido no montante gigantesco da dívida que tem com a União. E não é pouca coisa, viu, Piotr? O Rio de Janeiro deve à União, não é à toa que está no regime de recuperação fiscal, 140 bilhões de reais aproximadamente. E o Rio não é o único estado que está nessa condição de regime de recuperação, não. Tem o Minas Gerais e também tem o Rio Grande do Sul, e outros estados cogitam a possibilidade também de entrar no regime de recuperação fiscal diante da queda de receita. Eles até, inclusive, nessa visita que o Castro vai fazer no final da tarde ao Haddad, vai levar aquela chamada Carta do COSUD. Os governadores do Sul e Sudeste se reuniram na semana passada e a Carta do COSUD fala muito abertamente, muito claramente: é preciso um novo pacto federativo. Não dá mais para o governo federal, segundo os governadores, centralizar a arrecadação, aumentar piso salarial e não fazer a redistribuição desse recurso e não compensar os estados por esse aumento, por exemplo, de piso salarial da educação, da área da saúde e também de outras frentes. Então, é uma visita com dupla conotação, com dupla vontade. A primeira delas, reivindicar que essa perda de ICMS seja abatida da dívida do estado do Rio de Janeiro com a União, que é de mais de 140 bilhões de reais, e de quebra, Cláudio Castro, que tem cada vez se relacionado melhor, está cada vez mais próximo ao governo federal, vai levar a Carta do COSUD, que fala num novo pacto federativo, fala também em mudança, inclusive, nos parâmetros e critérios desse regime de recuperação fiscal. Sabe quanto é que custa hoje, meu caro Piotr, aí o serviço dessa dívida, segundo os governadores? Custa IPCA ao ano, tá? IPCA mais 4 ou taxa Selic. Mais ou menos você entrar aí no cheque especial, mergulhar de cabeça e não conseguir ver a superfície de novo, viu, Piotr? Ô, Viga, mas vamos lá, você fez menção a um neologismo aí, né? A repactuação, a renegociação.
Agora, o acordo que foi feito lá é só a questão do ICMS, porque nós tivemos um aumento de arrecadação geral no país. Obviamente que menos, talvez, de ICMS, mas a retomada da economia no ano passado proporcionou uma recuperação de todos os impostos, né, da economia como um todo e pagamento de impostos. A Assembleia Legislativa apoia o governador atual do Rio de Janeiro nessa demanda ou tem questionamento sobre que o Estado também aumentou gastos que poderiam cortar na própria carne também? Olha, Piotr, dentro da LERJ é claro que há aqueles parlamentares de oposição que são, de alguma forma, contrários aí ao nível de despesa do governo do estado do Rio de Janeiro. Agora, eu diria que como a base do Cláudio Castro era grande, mesmo a época do antigo presidente que era do PT, e agora continua forte numa nova legislatura e tendo ali um ex-secretário dele, Cláudio Castro, presidindo a LERJ, a Assembleia Legislativa do Estado, o Rodrigo Bacelar, eu diria que a maioria do parlamento do Rio de Janeiro está abraçada, está de mãos dadas com o governador do estado do Rio de Janeiro, mas sempre aquele grupo que faz o seu trabalho muito bem feito, que acompanhar de lupa a miúde os gastos do governo do estado do Rio de Janeiro. E é claro que acho que os dois lados podem ter razão em toda essa discussão, viu, Piotr? E o regime de recuperação fiscal é mais ou menos entre e sai, são vasos comunicantes. Se você aumenta uma despesa, você tem que ter uma receita correspondente e vice-versa. E no caso do ICMS, os especialistas aqui do estado do Rio de Janeiro que trabalham para o Palácio Guanabara entendem que houve um certo desequilíbrio. Embora no ano passado a economia brasileira realmente tenha crescido em patamares muito maiores do que ela vai crescer nesse ano de 2023, viu, Piotr?